Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O mês de setembro tem como uma das agendas políticas a abertura dos debates sobre o orçamento da União de 2024. Estão reservados na proposta enviada ao Congresso Nacional pelo menos 37 bilhões de reais para emendas parlamentares individuais e de bancada. Acompanhe agora com o repórter Sátiro Salles qual é a destinação desse dinheiro e quanto pode sobrar para os municípios do Ceará. Os deputados federais e senadores do Ceará começam o mês de setembro de olho na proposta orçamentária de 2024 enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Os debates sobre o volume de recursos a serem investidos, assim como a estimativa de arrecadação, começam pela Comissão Mista de Orçamento, que tem como presidente a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, e como relator o deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. A etapa inicial é marcada pela discussão, a avaliação setorial da proposta e mudanças que serão realizadas por meio de emendas parlamentares, tanto as coletivas, comissão e bancada, quanto as individuais, com valores para os senadores e deputados da atual legislatura. A proposta orçamentária reserva, para 2024, um montante de 37,6 bilhões de reais para emendas de bancadas, e individual foi de 37,6 bilhões. O orçamento da União de 2023, que está sendo executado, tem como valor individual para cada deputado federal um total de 32 milhões e 100 mil reais, enquanto para cada senador 59 milhões de reais. Tendo por base esses parâmetros, o estado do Ceará terá em 2024, somente de emendas individuais impositivas dos 22 deputados federais e dos 3 senadores, um montante de 881 milhões de reais. Os recursos são obrigatoriamente liberados. O dinheiro é destinado às obras e serviços dos municípios. Os técnicos do Ministério da Fazenda projetam uma arrecadação entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024 da ordem de 5 trilhões 443 bilhões de reais. Deste total, 935 bilhões de reais serão destinados ao Ministério da Previdência Social, vindo em seguida o Desenvolvimento com 281 bilhões e 700 milhões de reais e a Saúde com 231 bilhões e 300 milhões de reais e o Ministério da Educação com 180 bilhões e 500 milhões de reais. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. São muitos números, cifras que marcam esse debate que está começando, o jornalista Beto Almeida, sobre o orçamento da União para 2024. E para você, ouvinte internauta, entender essa confusão de letras, siglas e cifras. Os deputados federais e os senadores têm direito a apresentarem a cada ano emendas individuais ao orçamento da União. E nesse momento os deputados e senadores já estão de olho. Para 2024, a preços atuais, cada deputado federal pode propor obras e serviços nos municípios onde tem atuação política no valor de 32 milhões. Para os senadores, o valor é de 59 milhões de reais. Ou seja, nesta soma, envolvendo 22 deputados federais e 3 senadores, o Ceará recebe, neste ano de 2023, somente de emendas individuais com recursos obrigatórios em termos de liberação, pelo menos 800 milhões de reais. Estamos começando desse parâmetro para falar sobre o montante de recursos que o Ceará terá em 2024 no orçamento da União. Claro, jornalista Beto Almeida, os valores das emendas individuais impositivas serão
corrigidos, uma vez que tivemos inflação neste ano em relação ao ano passado. Ou seja, é por essa razão, Beto Almeida, que os prefeitos brigaram no mês de agosto para o Congresso Nacional agilizar a aprovação de projetos e também o governo federal acelerar a liberação de dinheiro das emendas parlamentares individuais, que representam uma boa grana para o orçamento dos municípios. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzinor. Bom dia também novamente aos nossos ouvintes nessa sexta-feira pós-feriado, e a gente aqui discutindo sobre verba, dinheiro, que é o que interessa exatamente para tocar obras públicas, interessa aos prefeitos, governadores, e nós estamos falando, como você bem disse, Luzinor, você focou muito nas chamadas emendas individuais impositivas, aquelas que são obrigatórias, que o governo tem a obrigação de liberar o que foi aprovado no orçamento, com valores bem expressivos. Mas claro que existe também ainda aquelas emendas de bancada, as emendas de comissão, somando tudo, Luzinor, aí, por exemplo, eu vi em entrevista do ministro Fernando Haddad, ele colocando que juntas essas emendas chegam a quase 40 bilhões de reais para todos os deputados federais e também para os senadores. É o chamado espaço para as emendas que começam a ser trabalhadas a partir de agora. É claro que está o início da discussão, por enquanto ainda está na comissão mista de orçamento do Congresso, depois essa pauta vai parar na Câmara dos Deputados, segue para o Senado, mas o fato é, existe toda uma preocupação do governo hoje, Luzinor, principalmente em função da previsão de crescimento do PIB, porque nós estamos tratando de receitas e de despesas, e a gente trata dessa questão da previsão para as emendas individuais, as emendas de bancada, para você ter ideia, elas ainda nem foram projetadas, porque vai depender ainda mais adiante de como é que vai se comportar a economia até lá. Isso tudo, na realidade, depende muito dessa taxa de crescimento que eles estão projetando para o país, que pode chegar, inclusive, a 2,3%, e principalmente em função do que o governo pretende ter de superávit primário, enfim, do que vai ter em caixa. Seja como for, para o que interessa aqui para o nosso ouvinte é como que essas emendas vão chegar para o estado do Ceará e, logicamente, beneficiar prefeituras em ano eleitoral. A gente não pode esquecer isso. 2024 é um ano importantíssimo, é um ano de muita pressão sobre o governo federal para a liberação dessas emendas, e é decisivo, inclusive, que essas emendas cheguem, porque isso vai catapultar, literalmente, elevar, capitalizar muitos candidatos que estão em busca de eleição ou de reeleição. Lembrar que durante a elaboração do orçamento da União de 2023, no segundo semestre de 2022, os deputados federais e senadores, Beto Almeida, conseguiram elevar o valor dessas emendas parlamentares individuais impositivas. Quando fala-se impositiva, para você, ouvinte internauta, significa obrigatoriedade do governo federal liberar essas verbas orçamentárias para os municípios e para os estados. Caso contrário, o presidente da República e os ministros cometem o crime de improbidade administrativa, que podem levá-los à cassação de mandatos e a outras punições. Então, em 2022, cada deputado federal poderia, tanto quanto o senador, indicar emendas individuais de até 19 milhões de reais. Hoje, esse valor em 2023 passou para 32 milhões de reais no caso dos deputados federais e, em relação aos senadores, 59 milhões de reais. Ou seja, Beto Almeida, é um volume de recursos que representa o orçamento de pequenas cidades do interior do Ceará por ano. Exatamente, Luzinor, por ano. E um detalhe também, a gente está discutindo aqui essa questão do impacto das emendas, só das emendas individuais, que estão aí para serem analisadas e votadas no orçamento da União de 2024, que é agora, nesse segundo semestre. Aí vem também a questão do trabalhador, como é que essa votação e a discussão desse projeto impacta a vida do trabalhador brasileiro. Bom, para início de conversa, é bom que se diga, o novo salário mínimo para 2024 já foi definido. É um valor que está lá no orçamento, que pode até alterar, para um pouquinho, dependendo do desempenho, mas vai ficar em R$ 1.421
reais. Isso, Luzenor, já atendendo a política de valorização do piso salarial do país, conforme foi uma promessa realmente de campanha do presidente Lula. A gente tem que reconhecer que no governo anterior nós não tivemos o aumento real do salário mínimo. O aumento real que a gente fala é aquele aumento que é dado acima da recomposição da inflação. Porque quando você só repõe a inflação, você não está dando ganho real. Você só está, na realidade, recompondo perdas. E aí sim, agora vai ficar em R$ 1.421. Mas tem outro detalhe também no orçamento, viu, Luzenor? Pois é, diga aí qual é o outro detalhe. Bem Beto rapidinho, Almeida. é que o outro detalhe, aí esse já desagrada aos servidores públicos federais. Luzenor, eles estão também há muito tempo sem reajuste, só que o orçamento da União só está reservando, sabe quanto de reajuste para eles? Sim. 1%, Luzenor. 1% de reajuste no orçamento da União para os servidores públicos federais. E isso É não pouco, tem... bem pouquinho, Pois hein, é, Beto? Pois é, não tem agradado a categoria, já tem começado uma mobilização intensa. Você sabe que é uma categoria, Luzenor, que ela tem uma forte presença e influência junto às bancadas. Porque, inclusive, o movimento sindical de servidores públicos é um movimento forte, organizado. Você não pode esquecer o papel que tem, por exemplo, hoje, de servidores públicos federais, como do próprio INSS, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim. São servidores que acabam tendo um impacto e uma presença muito forte junto aos parlamentares. Então, eles querem mudar essa realidade. Daqui a pouco tem também Beto Almeida dentro do Bate-Papo Político. Vamos falar sobre a agenda dos trabalhadores da área da enfermagem que atuam no serviço privado. E ainda tem reforma ou mini-reforma eleitoral sendo encaminhada na Câmara Federal? Tem, Luzenor, tem sim. E olha só, liberando agora doação por Pix de qualquer valor, sabia? Para as eleições. Daqui a pouco, muito mais para você.